Olá, meu nome é Renata Capai, eu sou especialista em saúde emocional. Eu ajudo as pessoas a lidarem com essa estabilidade, esse equilíbrio em suas emoções, também na sua parte cognitiva, consciente. Então eu tô aqui para contribuir. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica que é o meu carro-chefe, que chama EFT. Ela também é apelidada por tapping. Tapping porque nós vamos estimular a gente vai dar uns tapinhas no nosso corpo, né, no nosso rosto, principalmente essa região aqui debaixo do braço para cima, onde a gente vai estimular alguns pontos para trabalhar nas nossas emoções. E fica curioso falar assim, né, que isso tem a ver com equilíbrio emocional, que batidinhas são essas que a gente se toca para alcançar uma clareza, uma estabilidade emocional, né? Eu vou chegar lá. Esse vídeo eu vou falar de uma forma bem abrangente sobre o tapping e toda semana eu estou aqui me colocando à disposição para trazer cada vez mais recursos a partir dessa técnica. O que é importante a gente entender? É muita coisa que a gente precisa falar, né? Então a gente vai começar por aquilo que é possível alcançar, né? Tem gente que já quer trabalhar com essa técnica para ter mais equilíbrio emocional, mas de uma forma muito profunda, mas muitas vezes a gente tem que começar do que é o mais superficial, através dos nossos sintomas, para depois a gente ter um pouco mais de estrutura para ir descendo os nossos níveis, né? Então vamos lá. A minha história com o tapping foi há mais ou menos uns 8 ou 9 anos atrás, onde eu já buscava, já meditava, já fazia terapia e eu descobri, fui numa palestra de uma pessoa lá da Alemanha que veio aqui em Belo Horizonte, eu sou de BH, falando, é uma técnica que vai trabalhar equilíbrio emocional. E eu falei, gente, é uma técnica de libertação emocional. Eu falei, gente do céu, que estranho, né? E a sensação que me dava nesse meu percurso é que eu já entendia muita coisa. Fazendo terapia desde os meus 18 anos, lendo muito, me interessando por esses assuntos de desenvolvimento pessoal, eu falava, gente do céu, eu me sentia lá atrás, né, muito incompetente, porque eu entendia muita coisa, mas o fato de eu ter aquelas informações não me faziam, muitas vezes, sair do lugar. Até que, quando eu entrei em contato com essa técnica, eu aprendi, e aprendi assim, tá? Na internet. Isso que eu queria falar com vocês, porque eu uso muitos recursos e sempre usei, antes mesmo de eu me tornar terapeuta e fazer o que eu faço, eu já conseguia me ajudar, eu já conseguia mudar meus estados emocionais sozinha, né? Claro que eu tinha ali vontade, eu tinha conhecimento, mas é isso que eu quero passar para você, né? Se você aqui tá buscando também um caminho onde você pode contar com você, eu te sugeriria pelo menos se abrir para aquilo que eu e outras pessoas trazemos para vocês, né? Então vamos lá. Depois disso, eu aprendi a técnica e foi muito estranho porque, assim, eu sentia raiva, eu fazia a técnica e a raiva passava. Eu estava insegura, praticava a técnica e a insegurança amenizava. Não limpava por completo, mas eu sentia que dava uma amortecida, sabe? É como se fosse uma mola. Eu tava caindo de repente, alguma coisa me segurava. Eu tava triste, eu fazia. Falei, gente, que engraçado. Até que eu lidei muitos anos com compulsão alimentar e eu falei, uai, gente, se essa técnica me ajuda tanto para essas questões, quem sabe eu não posso utilizá-la para minha questão com a alimentação. E foi aí que eu comecei a integrar o tapping a partir da minha relação com a alimentação e eu comecei a ter, assim, resultados muito incríveis, assim, porque eu realmente comecei a sair de um estado de inconsciência, né? Porque a compulsão em si tá falando de um estado de inconsciência, né? Eu conseguia sair daquele estado de inconsciência e estar mais consciente. Eu comecei a perceber o que estava por trás daquele meu comportamento de muitas vezes comer completamente sem controle, em quantidades super exageradas e comendo coisas que me faziam mal sem conseguir parar de comer. E eu comecei a ter
uma sensação de que as minhas emoções que me desencadeavam esse processo de descontrole diminuindo. Então eu percebi que a minha ansiedade foi diminuindo bem pontualmente quando eu aplicava a técnica, quando eu tinha medos, muitas vezes quando eu estava muito insegura, eu tinha compulsão, né? Isso foi muito intuitivo, tá? Hoje, inclusive, na minha vida, hoje, depois que eu me tornei terapeuta, hoje eu atendo o dia inteiro pessoas, onde eu ajudo pessoas a lidarem com essas questões, principalmente com relação à alimentação. Eu tenho um curso que eu criei justamente para ajudar essas pessoas que muitas vezes não querem fazer terapia, mas querem ter recursos para poderem se equilibrar e sair desse estado e entender de onde que vem isso tudo, né? Tem um curso que eu vou deixar um link aqui para você, se você tiver interesse. As portas estão abertas e eu estou à disposição. Mas retomando, o tapping é uma técnica que, depois de eu experimentar tantas coisas positivas, alívio, sensação de clareza mental, uma sensação de espaço aqui dentro mesmo, né? Eu fui, então, em busca de estudo. Eu falei, gente, mas o que acontece aqui dentro da minha cabeça ou do meu corpo que tem essa mudança, né? E eu até comentei no Instagram esses dias, né, que tudo partiu, essa minha busca por estudo veio quando minha mãe estava sentindo, não lembro se era dor de cabeça ou labirintite, ela estava tonta, acho que era labirintite sim, ela estava tonta, eu falei, mãe, deixa eu te ajudar fazendo tapping, porque eu tenho certeza que pode te ajudar. E aí eu lembro que ela foi assentando na cama e falou assim, Renata, tem que acreditar, né? Aí eu, meu Deus do céu, essa técnica deve dar certo, porque eu acredito, deve ser por causa da minha fé. Aí eu falei, gente, então deixa eu procurar estudos, e fui estudando, me certifiquei, até que, mesmo depois de eu me certificar, eu fui buscar realmente o estudo da neurociência para entender onde que o tapping atuava para fazer com que o meu estado emocional e das pessoas que eu estava ajudando, porque até então eu não era terapeuta, mas eu ajudava minhas irmãs, meus pais, meus amigos, minhas primas, com isso, né? Então, eu vou explicar de uma forma um pouquinho de neurociência aqui para vocês. Quem já me acompanha já me ouviu falar isso umas 20 vezes, né? Mas é importante a gente entender onde que as nossas emoções estão, onde que elas desencadeiam, para que a gente entenda onde que o tapping vai agir e a gente dá o respaldo necessário para essa técnica. E tá tudo bem se você não se conectar com essa técnica também, porque cada um tem que buscar seu caminho. O que eu acho mais incrível disso é que é uma técnica que a gente pode usá-la independente de outra pessoa. O meu caminho de ajudar as pessoas sendo terapeuta e sendo professora dos meus cursos é de justamente oferecer recursos para as pessoas caminharem sozinhas. Claro que elas vão poder depender de uma terapia quando é necessário, né? Não tô aqui, né, abandonando ninguém, mas eu quero sim mostrar que as pessoas podem caminhar sozinhas depois de ter estrutura, depois de ter um embasamento emocional aí para que elas possam então se gerenciar. Então vamos lá. Quando a gente fala dessa neurociência, eu quero que você imagine que essa minha mão é um hemisfério do cérebro. Aqui é o tronco cerebral, é a nossa parte mais primitiva, é aqui a base do nosso crânio. Antes de sermos homens, mamíferos, a gente era réptil. Por isso que essa parte chama cérebro reptiliano. Aqui a gente lida só com sobrevivência, reprodução, a gente vai comer, né? A gente vai matar, né? Os animais, eles vão matar para comer, para sobreviver, temperatura do corpo e outras funções. Depois evoluímos e a gente criou o nosso centro de registros emocionais, que é o nosso sistema límbico. Quando a gente sente raiva, quando a gente sente prazer, quando a gente tem medo, alegria, frustração, culpa, compulsão, necessidade de compra, a gente está falando dessa parte que está gritando. Estamos falando dessa parte que está desorganizada. E aqui também nós temos os nossos grandes radares, que são as nossas amígdalas cerebrais. São os nossos radares de luta ou fuga. Quando a gente se sente ameaçado, elas se ligam e aí existe toda uma ligação, realmente conexões, né, que vão acontecendo para mostrar para o nosso corpo que a gente precisa lutar, fugir, fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa organizar essa parte aqui. E a gente organiza como?
Com o tapping. O tapping vai trabalhar aqui e a gente tem conexão, né, o cérebro inteiro com o corpo através do nosso sistema nervoso. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa abordagem que eu tô trazendo aqui para vocês, dentro da linha de equilíbrio emocional, de mudança emocional a partir do sistema nervoso. A gente tem 3 formas de se equilibrar emocionalmente. Uma através de remédios, suplementos, né? Antidepressivos, que muitas vezes não é sustentável sem uma terapia, né? Porque remédio não muda comportamento, mas é muito necessário quando existe falta de algum neurotransmissor nosso, neurohormônio mesmo, né? Então a gente precisa de uma intervenção, de um medicamento. Outra forma é através do sistema nervoso, que é o nosso caminho. E outra forma é através de postura física. Isso que eu tô falando não é o que eu acho, que eu acredito, é também, mas é o que a ciência já comprova. E como que a gente muda posição? A gente muda posição através da yoga, através da fisioterapia, através de exercícios físicos. Então ninguém viu uma pessoa assim, ó, com o semblante toda para baixo falando assim: nossa, eu tô super feliz. Então a gente tem que mudar a posição para que a gente mude também toda essa mobilização de energia que tá acontecendo aqui embaixo que eu falo no corpo, né? E esse caminho todo, só pra gente falar dessa neurociência, né? Por que vocês estão falando, vocês estão me ouvindo falar tanto sobre corpo, sobre sistema nervoso, né? Quando a gente fala de emoção, a gente tá falando de corpo. O corpo sente. A nossa mente pode interpretar o que eu sinto, mas instintivamente, sem mesmo eu tangibilizar com a minha fala, que está conectado com a minha cognição, eu sinto, instinto, a gente não consegue controlar, né? Então é claro que dependendo das intervenções que a gente vem trazendo para nossa vida, a gente consegue sim trazer uma diminuição dos tamanhos das amígdalas aqui, que estão sempre armadas, ou seja, aquelas pessoas que estão sempre hipervigilantes, essas amígdalas estão sempre inchadas, isso a ciência já mostrou. Então a gente tem um monte de recurso que a gente consegue dar uma baixada nessas amígdalas para que a gente não fique o tempo todo sensível, dando choque em tudo, né? Então vamos lá, ou então por tudo, né? Depois a gente evoluiu, e aqui só mamíferos que têm o sistema límbico. Depois evoluímos e criamos o nosso córtex pré-frontal. É o que nos faz sermos humanos. Nós somos humanos porque a gente tem a parte que pensa, que é a cognição, que eu acabei de falar. Não adianta eu falar assim: ai meu Deus do céu, eu estou tendo uma compulsão e por isso eu não devo comer. O meu instinto está me fazendo comportar de uma forma, né? E por mais que eu pense, quando isso daqui tá muito desorganizado, com o pensamento eu não consigo fazer muita coisa. E às vezes a gente precisa organizar aqui para que sim, o pensamento, quando a gente estiver com isso organizado, consegue orquestrar o que acontece no todo, né? Então, hoje em dia, quando eu tô bem organizada, eu não tenho mais compulsão, graças a Deus, mas quando eu me vejo comendo por emoção, eu já me conheço bastante, né? Então, eu já fico mais atenta aos meus sinais do corpo e da minha mente, né? Ai, nossa, eu preciso comer tal coisa, e eu sei que essa coisa não me faz bem. Muitas vezes me traz até uma crise de enxaqueca, mas eu preciso. Eu me conscientizo disso e me organizo para que o meu comportamento seja coerente com isso. Porque quando eu falo assim, nossa, eu tô com muita vontade de comer tudo que eu vejo pela minha frente, eu sei que isso vai me fazer mal. Qual que seria o resultado perfeito disso? Eu entender que isso me faz mal e que eu ou como menos, ou como só uma parte, ou como depois, de uma forma bem organizada e equilibrada, ou eu não como, né? Mas quando as minhas emoções estão gritando é porque existe uma necessidade que não está sendo suprida no meu campo emocional. Quem sente é o corpo, então meu corpo que está me falando de uma necessidade que eu preciso ou me organizar, ou me acolher, ou então sair desse estado de ansiedade, de alerta e ir para um lugar mais ameno, mais brando, para que eu possa gerenciar os meus pensamentos e os meus comportamentos, tá? Então, essa é a dinâmica. Essa dinâmica aqui não foi eu que inventei, tá? É um neurocientista que chama Dan Siegel, que eu achei que foi brilhante essa história pra gente entender o cérebro, né? E uma coisa que eu venho trazer hoje para vocês é sobre o tapping, que vai agir exatamente aqui.
Quando a gente usa o tapping, a gente desarma as conexões de ameaça. Quando eu tô frustrado, quando eu tô sentindo culpa, quando eu tô com medo, quando eu tô ansiosa, quando eu tô triste, quando eu tô com medo, né? Ou seja, até repetir aqui, desarma para que eu possa ir para um lugar de consciência. E aí eu consigo me gerenciar melhor, né? Porque muitas vezes a compulsão, falando da compulsão, tá? A compulsão é uma falta de consciência. Então, se eu trago consciência, eu já saio do lugar. Não significa que eu não vá me desequilibrar, tá? Mas é o primeiro ponto. Então, a gente precisa organizar aqui para amenizar os nossos ânimos e as emoções que estão latentes e precisam ser sentidas. O nosso corpo, quando a gente sente emoção, ele tá querendo mobilizar aquela energia que tá presa. Tanto é que a palavra emoção vem disso mesmo. De emoção significa energia. E moção, movimento. Então precisa mudar, movimentar essa energia que está presa, né? Então é isso que a gente faz com o tapping. E tem outras abordagens também. Eu tô falando do tapping, que é o que eu conheço, tá? Então vamos lá, vamos para a prática dessa técnica, né? Primeiro a gente tem que pegar um ponto de incômodo, né? Pode ser uma insatisfação, pode ser uma sensação física. Ai, não sei o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo um aperto no peito. Podemos pegar esse exemplo. Ah, não, eu tô me sentindo ansiosa porque, ai, sei lá, eu não sei por que eu tô ansiosa, eu vivo ansiosa. Hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Então a gente tem que pegar um ponto de incômodo e eu vou pegar um ponto aqui que vai ser a estrutura de qualquer prática que você pode usar, tá? Independente do tema, se for vontade de comer alguma coisa, se for medo de alguma coisa, se for raiva de alguém, de alguma situação, podem usar essa estrutura. É muito intuitiva, tá? Primeira coisa, a gente vai tocar nesse ponto que chama ponto karatê. A gente pode sempre trocando uma mão da outra. E por que esses pontos que a gente vai estimular tem a ver com esse tapping e tem a ver com o sistema límbico? Quando a gente toca nesses pontos que a gente vai aprender aqui, a gente está estimulando os meridianos da acupuntura. O que são esses meridianos da acupuntura? São canais de energia. Quando a gente está falando do nosso corpo, das nossas emoções, a gente está falando energia do movimento. Ou seja, a emoção é uma energia que a gente precisa mobilizar. Então a gente estimula para trazer fluidez para o nosso sistema nervoso, para fazer com que haja mais movimento e um caminho mais aberto para que aquela energia saia, né? Tem gente que fala assim comigo, eu acho muito engraçado. Eu descobri que o tapping limpa trauma. Gente, nada limpa trauma. Mas várias abordagens e várias técnicas podem ajudar a gente a mobilizar aquela energia daquele ponto fixo, que no caso é um trauma, né? Então, não dá pra falar tudo num vídeo, mas eu tô falando aqui de sintomas primeiro, tá? Depois eu vou trazer um vídeo onde a gente vai falar do tapping mais lá pra frente, quando a gente já tiver mais informação sobre ele, né? Através dos vídeos que eu vou soltar, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais profunda crenças, traumas, né? A gente tem que tomar um cuidado danado para trabalhar esses pontos. Então a gente só vai até certo ponto, né? Pra gente trabalhar sozinho, a gente precisa de mais cuidado. Mas então vamos voltar, né? A gente vai estimular esse ponto. Esse ponto chama ponto karatê. A gente pode tocar, como eu falei, com essa mão ou com essa mão. E a gente vai entrar em contato com aquilo que incomoda. Por exemplo, ansiedade. Nossa, eu me sinto ansiosa. E é possível eu me perceber desse jeito. Ou seja, a gente sempre usa uma frase de reconhecimento do incômodo e de aceitação. Então pode ser assim, apesar de eu me sentir ansiosa agora, eu me permito relaxar. Pode ser, mesmo que eu me sinta ansiosa agora, com a minha respiração ofegante, eu posso me aceitar como eu me sinto neste momento. Tem uma frase padrão do tapping que eu acho linda, que é: apesar de eu me sentir de tal forma, que vocês vão completar essa frase com o que quer que vocês estejam sentindo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu uso ela também. Então sempre reconhecer, e não precisa falar em voz alta, e muitas vezes você nem precisa falar essa frase, só reconhecer o que você sente. Se for um aperto no peito, sente esse aperto no peito e fica tocando aqui. Fez 3 vezes, vocês vão pra cá. E vocês vão começar a entrar em contato com essa ansiedade. Vocês vão observar onde que no corpo de vocês essa ansiedade está. E vou dar um detalhe aqui para vocês. A ansiedade,
ela é totalmente fisiológica. Ela tá no corpo e ela desencadeia impactos na nossa mente. Mas o processo dela é sempre de baixo para cima. Então a gente vai tocando nesses pontos e vai entrando em contato com essa ansiedade. Por exemplo, dá um exemplo aleatório aqui. Eu sinto essa ansiedade, você nem precisa falar em voz alta, tá? Aí vocês vão tocando aqui embaixo do braço, é aqui na altura do sutiã, tá? Aí depois aqui de baixo vocês vão subir aqui pro topo da cabeça. Aí aqui, na verdade vocês não tem assim, aqui vocês falam isso, mas na medida que vocês vão tocando nos pontos, não tem tempo de você ficar em cada ponto, tá? Tocou um pouquinho, muda, cansou, pode ser com uma mão, pode ser com outra, pode ser trocado, pode ser do jeito que for melhor, pode ser com as duas, pode ser só com uma. E aí vocês vão falando, eu tô ansiosa. E eu sinto essa ansiedade na minha mente, que tá muito agitada. Nossa, eu fico pensando nisso, eu fico pensando naquilo. E é muito importante a gente trazer a respiração e a exalação, principalmente pela boca. Toca embaixo do braço. Por que exalação pela boca? Porque a gente está falando de entrar em contato com as emoções e com as sensações. E quando a gente está fazendo tapping, a gente quer, na verdade, mobilizar essas nossas sensações de desconforto, né? E aí, pra gente abrir esses canais para que o corpo libere, né? Para que a gente encontre uma forma do corpo liberar de uma forma fluida, sem esforço, as nossas sensações. Quando a gente abre a boca e expira pela boca, a gente está abrindo o canal das sensações, que é o canal aqui do nosso aparelho digestivo, do nosso órgão fonador e deglutidor. Então a gente vai tocando e vai, ó. E quanto mais longa for a nossa exalação, mais a gente vai propiciando um resultado mais eficiente para que a técnica possa intervir. Quando a gente vai tocando nesses pontos todos, a gente vai atuando no nosso sistema nervoso. Então, existe uma desativação início da sobrancelha, daquela parte que estava em alguns momentos, né, ou em algumas pessoas, latente. Então, independente de você ter conectado ou não com o que eu estava falando a respeito dessa ansiedade, só o fato de você estar inspirando pelo nariz e soltando pela boca e estimulando esses pontos, já está proporcionando uma outra condição, um outro estado para o seu corpo sentir o que ele sente. E tem muita gente que no início não consegue conectar com as sensações. Não tem problema, no início a gente vai ficando tão desconectado do corpo, né? Que a gente não vai simplesmente percebendo mais o que a gente sente, né? E tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender. Então, vou te convidar a tocar no topo da cabeça, inspirar pelo nariz, solta pela boca, observa onde que essa ansiedade ou o que quer que você esteja sentindo está aí no seu corpo, início da sobrancelha, por mais sutil que seja. Observa se a sua respiração tá fluida, se ela tá profunda, se ela tá satisfatória. Vai tocando embaixo dos olhos, observa se vem alguma memória à sua mente, sem você forçar, é muito normal isso acontecer. Embaixo do nariz, observa o que o seu corpo tá te dizendo. Muitas vezes a gente tem muitas descargas autonômicas, porque a gente tá falando de sistema nervoso, e quando a gente age no sistema nervoso, o sistema nervoso vai mobilizando essa energia, às vezes, através dessas descargas, que muitas vezes é um choro. Não segura o choro, tá? Muitas vezes vem um bocejo, às vezes vem ondas de calor, anestesias nos pontos dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Então é só observar o que você sente. Às vezes vem arrotos, viu? Tá tudo bem. Às vezes vem uma necessidade de respirar profundamente. Isso é tudo o corpo encontrando um outro lugar para sentir o que ele sente, tá? Só recepcione bem essas descargas e aceite e entre em contato. Então, observa o que o seu corpo está te dizendo agora. Observa se ele deu uma aquietada embaixo do braço ou muitas vezes se ele deu uma ativada, né? É muito importante no início da rodada, do tapping, a gente observar quão intenso tá aquilo que a gente sente.
Essa ansiedade estava muito alta, estava média, estava branda, só para que depois de um tempinho a gente falar assim, peraí, antes estava alta e agora? Agora tá alta? Se a gente não responde logo, né? Ah, não tá alta, porque a gente tem certeza quando a gente responde assim, né? Se a gente fica pensando é porque algo mudou, né? Então é importante entender que muitas vezes vai baixando aos poucos. No início geralmente tem uma leve ativação e tá tudo bem. Se você se sentiu desconfortável com o que você está acessando aí agora, simplesmente só continua tocando, respira fundo, não pense em nada, que você já vai voltar para como você estava, tá? Topo da cabeça, inspira pelo nariz, solta pela boca, pode relaxar os braços no colo. Dê um tempo para você observar o que acontece aí dentro. Como que a sua mente tá nesse momento? Ela tá agitada? Ela tá calma? Só constata, sem julgamento, sem controle. E eu vou te convidar nesse momento a respirar profundamente e observar como que a sua respiração tá neste momento. Sem pressa. A gente tem tempo suficiente para sentir o que a gente sente. Não tem nada acontecendo do que não precisa acontecer, tá? Então só observa, tô dando espaço para você entrar em contato. E agora a gente vai fazer uma rodada onde eu não vou explicar, mas eu só vou guiar vocês, tá? Eu aproveitei ali porque eu ia tocando, eu tava tentando fazer com que vocês memorizassem os pontos, que é a mesma rodada da ansiedade, tá? A gente pode fazer de várias formas, a gente pode entrar em contato com isso através da cognição ou então só através da sensação física. Então vamos lá. A gente toca aqui no ponto karatê, inspira pelo nariz, solta pela boca e neste momento a gente avalia como que essa ansiedade tá. Ela tá média, tá branda, tá alta? Ela tá se manifestando no meu corpo através de qual sensação? Só entre em contato. Sempre deixando o ar sair pela boca pra gente abrir o nosso canal de sensações. Se a gente segura, a gente não tá querendo sentir. E a técnica é justamente para nos colocar para sentir de uma forma protegida. Então pode confiar que aqui é um bom lugar para a gente sentir mesmo os desconfortos, para que eles possam ir embora, tá? Inspira pelo nariz, solta pela boca, constata todas essas referências, daqui a pouco a gente volta nelas. Eu me sinto ansiosa. E tá tudo bem eu me perceber dessa forma. Eu tô sentindo essa ansiedade na minha respiração, que tá curta e ofegante. E tá tudo bem eu sentir e constatar esses sinais. Mesmo que eu me sinta ansiosa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Você pode repetir a mesma frase 3 vezes ou mudando o tempo todo. Vai lá no topo da cabeça, entre em contato com essa ansiedade, inspira pelo nariz, solta pela boca, vai para o início da sobrancelha, eu me sinto ansiosa. Do lado dos olhos, eu não sei por que eu me sinto assim. Embaixo dos olhos, que horas que eu me conscientizei de que eu estava ansiosa? Embaixo do nariz, inspira pelo nariz, solta pela boca, abrindo o maxilar, vai pro queixo. Eu não sei o que me deixou ansiosa, mas independente de qualquer coisa, eu só entro em contato com essa ansiedade para que ela possa ser sentida e então liberada. Embaixo do braço, eu fico observando se alguma memória, topo da cabeça, vem à minha mente. E se vier, eu posso entender se é um sinal dessa ansiedade. Início da sobrancelha, se é alguma informação dessa ansiedade. Do lado dos olhos, eu entro em contato com o que eu sinto agora. Embaixo dos olhos, eu observo o meu corpo e entro em contato com o meu corpo neste momento. Embaixo do nariz, inspira pelo nariz, solta pela boca e eu observo também, na medida que eu vou no queixo, respirando profundamente, soltando o ar pela boca, vai para a clavícula, eu vou vendo e percebendo
o que vai acontecendo aqui dentro, o que vai ficando mais intenso ou menos intenso. Vai tocando embaixo do braço, inspira pelo nariz, solta pela boca, topo da cabeça. Independente de qualquer coisa, eu simplesmente aceito e entro em contato com essa ansiedade. Início da sobrancelha, as emoções querem a minha atenção. E é por isso que às vezes elas gritam para que eu dê essa atenção a elas. Embaixo dos olhos. Então agora eu simplesmente dou atenção ao que está aqui me chamando embaixo do nariz. O foco vai para o queixo. Qual é a parte do meu corpo que me chama a atenção nesse momento? Vai para a clavícula, inspira pelo nariz, solta pela boca e só observa. Embaixo do braço, só observa o que está sentindo. Volta lá naquelas referências nesse momento, tocando lá no topo da cabeça. Como que tá a sensação no corpo? Aumentou, diminuiu, tá a mesma coisa? Vai para o início da sobrancelha, observa se seu corpo relaxou, se ele contraiu, do lado dos olhos, se a intensidade do que você estava sentindo lá no início mudou. Muitas vezes as sensações vão mudando, às vezes a gente sente a sensação na respiração, aí depois muda para o incômodo no ombro, cada um manifesta de uma forma, tá? Vai para o queixo, se quiser fechar os olhos, pode fechar. Na clavícula, a tendência é amenizar as sensações, mas se porventura vai para embaixo do braço, as sensações aumentaram, não tem problema isso acontecer, não tem nada de errado, você pode repetir essa rodada, tá? E se você, ai, nossa, foi muito ruim porque demorou para passar, para de fazer e é só isso, você não precisa insistir. E vai voltar ao normal, tá? Podem confiar em mim quando eu falo sobre isso. Vai para embaixo dos olhos, inspira pelo nariz, solta pela boca, embaixo do nariz, tenta fechar os olhos, experimentar fechar os olhos e perceber o que é diferente. Vai para o queixo, abre os olhos agora, observa o que muda quando você faz de olhos fechados ou abre os olhos. Se ficou tonta por causa da respiração ou porque fechou os olhos, simplesmente coloca os pés no chão, olho aberto, para de respirar fundo embaixo do braço que volta tudo ao normal, tá? Vai lá pro topo da cabeça mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. Isso, pode relaxar suas mãos, bem devagarzinho, fazendo movimentos bem lentos, porque o corpo precisa integrar cada movimento. Só observa o que acontece, sem pressa. Como eu falei, se for necessário, você pode repetir essa sequência de tapping. Se você quiser fazer sobre outros temas, pode fazer. Mas o mais interessante aqui é que é uma técnica extremamente intuitiva, né? Você só vai caminhando e como se você estivesse contando para alguém o que você está sentindo, mas tocando nos pontos, né? Você não precisa fazer em voz alta, você não precisa falar, muitas vezes é só sentir, entrar em contato enquanto você toca nos pontos, tá? E eu espero, de fato, que essa técnica tenha te trazido um pouco de recurso aí para começar a aprender a lidar com essas questões emocionais. É muito importante a gente usar essa técnica, né? Claro que não dá para falar tudo, mas quando você quiser relaxar ou quiser se organizar mesmo, você já tá bem, não tem nada acontecendo, mas eu quero me preparar melhor, assim, para uma boa noite de sono, para uma conversa importante, para o meu trabalho, você só toca nos pontos, sem falar nada, respirando profundamente, que você vai se preparar fisiologicamente e energeticamente, né, quando a gente tá falando de emoção, para lidar com o que você precisa lidar. Ela é muito boa para insônia, para relaxamento. Então, muitas vezes eu medito, né? Muitas vezes eu tô na pilha do meu dia. Antes de eu meditar, eu simplesmente venho tocando, vou respirando fundo, para que meu sistema nervoso desative e aí fica mais fácil de eu fazer essa entrada na meditação. Fica mais fácil de eu me conectar comigo.
Bom, é isso. Estou aqui à disposição. Vou colocar todas as minhas informações sobre as minhas redes sociais aqui embaixo. Eu quero saber se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, sugestão. Eu tô aqui para contribuir. E é isso que eu quero que você entenda e conte comigo. A gente se vê no próximo vídeo.